Bem-vindos de volta. Mais um pouco nossas aulas aí. Até esse momento tá tudo tranquilo? Ô Marcelo, tá Tudo suave? certo, professor. Beleza. Tá ouvindo minha voz aí, professor? Tô tranquilo. Tô ouvindo direitinho. Beleza, então. Ixi, já lembrei quase de tudo em matemática já, meu. Coisa boa. Gostar de matemática na época da escola. Ô, Aí, delícia. conversando assim, já vi um monte de coisa na mente. É importante que a gente vai recordando muita coisa interessante, né? Muitas aplicações E muito isso aqui é bacanas aí. engraçado, professor. É, Isso aqui é engraçado. Ontem é difícil assistir televisão, né? Aqui em casa eu tava passando o canal da Cultura ontem é, e tava aquelas telecursos, sabe? sei. Que era bem antigamente, aí tava falando de matemática, assisti um pouquinho. Falei, amanhã vai começar aula de matemática, né? Aí já vi um monte de coisa onde só no telecurso lá da Cultura. É bom, É, hein, meu? você sabe que eles estão usando isso aí, Marcelo, para a turma da terceira série média do estado. Estão usando esse telecurso para dar aula Aí, para. tá vendo? O estado está usando esses telecursos para eles, Então, que estão tudo eu acho que da afastado, hora né? da matemática, ela não é igual ao português, né? Que português ele muda muito, né? Conforme os anos, né? É, teve uma alteração, foi feita em 2007, que foi firmada em 2012. Então teve aquela 5 anos para fazer aquela alteração. Fez a alteração, acabou. Aí o pessoal agora fica naquela condição. É, eu estou trabalhando agora com português de 2012, de 2013 ou de 2007 para baixo. Então, de hoje, ideia, por exemplo, já não tem acento. É, é uma formação que, para a gente, antigamente, ideia tinha que ter acento no E e acabou. Com a formulação nova, Ah, hoje em dia nem tem 2020, mais. já não tem Caramba, nem mais. tem mais no. Caramba. Não tem ideia, já não tem mais Aprendendo sinal. português na aula de matemática, tá vendo? É, Tá ótimo. você pegar, por exemplo, outra palavra, Tá bom. você pegar micro-ondas, que era separado por hífen, agora já não tem mais. É tudo junto. Pelo menos é o que eu tenho visto, né? Micro-ondas se tornou uma coisa Português só, é. porque eles quiseram fazer uma formulação para todos os países que falam língua portuguesa falar de uma única forma, de um único jeito. E o único país que a gente sabe que não quis fazer entrar nessa formulação foi Portugal. Angola entrou, Brasil entrou, não lembro qual outro país que fala em língua portuguesa, também assumiu. Então, de 2007 até 2012, ficou usando as duas. As duas eram corretas. 2012 para frente, aí já ficou só uma, a reformulada. Então tem muita coisa, a hora que você escreve, o corretor já corrige, porque o corretor já está programado para a nova língua portuguesa, para a nova escrita, a nova forma. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar aí, mas já vou aqui apresentando aqui o... Cadê aqui? Vou apresentar aqui de novo o nosso livro. Aqui. Para a gente poder trabalhar com o restante que a gente precisa aqui. Ué. Aqui eu já perdi onde que vai fazer o negócio da apresentação. É mole? Achei. Então vou trazer de novo o nosso livro. Tem umas coisinhas aqui que na parte de divisão que não é muito correto. Eu refiz as contas, por exemplo, nessa distributiva, que aparenta aqui ser da divisão, ele não cabe. Por quê? 100 dividido por 27 não dá um resultado inteiro e 100 dividido por 18 também não. Então, o que ocorre? Esse caso da divisão não cabe a distributividade. Esse só cabe na multiplicação. E o divisão por zero, nós vimos lá no tempo passado, do 7º ano, antiga sexta série, que esse caso também não tem. Então, o que acontece aqui?
O único que a gente pode considerar como correto é só o elemento neutro. Mas por que só o elemento neutro? Porque só o elemento neutro cabe para multiplicação e também para divisão. O 1 não prejudica o número quando o número é dividido por ele e quando você tem a condição aqui de colocar ele em uma forma fracionária. Então, 1 é um elemento neutro que também cabe para a divisão. Divisão pelo zero. Não existe transformar um objeto, por exemplo, pegar uma caneta e transformá-la em zero. Não tem como. Mesmo que você quebre em milhares de pedaços, vai ter um pedacinho dela ainda que vai falar, eu fui uma caneta. Então não tem como. Aqui, por isso que eles colocam na forma de infinito. Então, divisão por zero, eles consideram como infinito. Você tem uma situação grande de divisão dele. E a anulação também. Você pegar aqui 35 dividido pelo infinito dá zero. Mas, na realidade, o que cabe aqui mesmo é só o elemento neutro. Então, o elemento neutro vai dizer o quê? O número dividido por 1 está sempre o número. E não cabe a distributiva, não cabe a comutativa. Eu não posso falar que 1 dividido por 35 vai dar o valor 1. Não tem como. Ou o valor 35. Então, ele só cabe como divisor. Quando que a gente acrescenta ele na situação? Quando a gente coloca ele para brincar aqui? Quando a gente faz o seguinte. Vou formar isso numa fração. Por quê? A divisão também é uma forma de fração. Ou a fração é uma forma de divisão. Então, colocar 35 dividido por 1 ou 35 sobre 1 é a mesma coisa. Você tem a barra de fração como um elemento que mostra a divisão. E aí nós temos lá. Aqui já mostra corretamente as situações das duas. Comutativa e associativa. Elas são diferentes, não existe a possibilidade. 35 dividido por 5 dá 7. 5 dividido por 35, você tem 1 sétimo. Então as duas são diferentes. São duas coisas muito fora da realidade. Então nessa condição aqui, esses dois já mostram que as propriedades não existem. Da mesma forma que essa divisão por zero não pode ser considerada. Ah, mas eu posso colocar como infinito. Segundo o que está escrito aqui pelo autor de matemática que fez o livro, como não é aqui no nosso país, é de Portugal, você pode considerar. O número dividido por zero vai dar infinito. E o número dividido pelo infinito vai dar zero. Essas são as únicas duas informações que a gente pode colocar como verdadeiras. Aqui já entra frações. Aí você avalia o seguinte. O que é uma fração? É um número racional. O que é um número racional? É todo aquele que eu posso colocar nesse formato. Com o numerador e o denominador. Então, o que indica a fração? Nós temos aqui uma quantidade dividida, uma quantidade tomada. Então, essa situação, para a gente entender melhor, eu vou trazer de novo vocês a lousa, para vocês verem ela com mais facilidade. Por quê? Porque esse caso, se a gente trabalhar a ideia de que eu tenho esse trabalho com a fração, com a divisão, me facilita uma outra informação com isso. O que me informa, o que me trabalha isso melhor? Vamos voltar um pouco lá no tempo. Lá no comecinho que a gente começou a entender essa brincadeira aí. Ninguém, deixa eu falar. Ah, depois eu vou colocar. Ô, professor. Oi. Pode falar. Eu vou desligar minha câmera aqui porque eu estou usando a internet que estão mexendo na internet aqui do condomínio. Estão
Tô usando a do celular, então vou desligar a câmera para puxar menos internet, tá? Tudo bem, tá sossegado. Esse negócio do pessoal fazer manutenção é complicado mesmo, não tem jeito. Vamos pensar o seguinte, o que é uma fração? Se eu pegar uma peça como essa, nós temos um inteiro. Mas aí você fala, bom, eu não vou enfiar tudo isso aqui dentro da boca. Se for um pedaço de pão ou um chocolate, você vai cortar em pedaços que possam facilitar a mastigação e a degustação do objeto. Então aqui não está muito... Agora estão em partes iguais. Mas você fala assim, bom, tem chocolate que já vem dessa forma, tem barras que já vem desse jeito, com essas divisões. O que eu faço então com isso? Aqui eu tenho quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho um inteiro nessa condição aqui. Esse um inteiro, essa barra inteira, eu posso chamá-la também de quem? 6 partes que não foram tomadas por 6 partes que foram divididas. Então aqui, nesse um inteiro, dividimos esse um inteiro em 6 partes iguais. Nessas 6 partes iguais, eu não peguei nenhuma. Então continua 6 para 6. Por isso você tem o quê? 6 no denominador e 6 no numerador. Então o que acontece aqui? O que acontece é, denominador, a quantidade de partes que foi dividida o inteiro. Numerador, a quantidade de partes que nós retiramos. Então, tomando essa mesma barra, vou colocar aqui lá embaixo. O que aconteceu se você pegar é a mesma barra, só que agora aconteceu o seguinte. Você pegou algumas partes. Então, o que aconteceu ali? A barra toda foi dividida em 6 partes. Então, você tem lá, denominador, 6. Quantidade total que foi dividida. Só que aqui foram pegas 2 partes. Então, o que eu tenho aqui? A formação de uma fração. De 6 que eu dividi, consumi 2. Então, numerador 2, denominador 6. Ah, mas eu quero pegar mais partes. Você vai lá e pega mais. Dessa vez você pegou essa quantidade. Então, daqui a aqui você pegou 3. Então, quer dizer que agora já vai ficar o denominador. Não. Quantas partes ela foi dividida? 6. Quantas partes eu peguei? 3. Então, aqui eu peguei de 6 partes, eu peguei 3. Então, você está formando o quê? Fração. Então, toda a fração tem o numerador e tem o denominador. Quantidade tomada, quantidade que foi dividido inteiro. Então, a fração é isso. Aí você avalia assim. Quer dizer que se eu pegar esses 3/6 e comparar com o que eu já peguei, então eu posso fazer soma, posso fazer multiplicação, posso fazer várias coisas com ele. Pode. Então, se eu pegar ali 3/6, eu já tinha pego 2/6. Eu posso tomar. Ou eu posso subtrair. Então, o que acontece? Nessas frações, eu posso ter várias outras coisas. Então, aqui você tem, a princípio que nós temos, a definição de fração é isso. Você pegar um objeto total, esse objeto inteiro, eu dividi em partes iguais, e aí eu vou analisar. Aqui está dividido em partes iguais,
mas eu não peguei nada. Então, eu tenho 6 sobre 6. Aqui eu tenho a mesma barra, já dividida em partes iguais novamente. Porém, foram tomadas primeiras 2 partes, depois 3 partes. E sobrou essa parte aqui. O que acontece nessa condição? Sobrou uma parte de 6 divididas. Então, aqui você tem formação das frações dentro de um inteiro. Como nós vimos ali no livro, tem outras frações com o valor no numerador maior que o denominador. Então, o que acontece? Como é que eu vou distinguir uma coisa da outra? Nós vamos entrar nos nomes dessas frações. Na condição nós temos essas frações, essas primeiras que nós obtivemos, tirando a inicial aqui, nós temos um nome bem simples. Essas aqui são frações o quê? Como é que eu vou dar nome a essas frações? 2/6, 3/6 de 1/6? Isso já é o padrão dele. Só que essas aqui, você tem aqui. Essa aqui é chamada de uma fração aparente. Por que aparente? Porque na divisão de 6 por 6 eu tenho 1. Tem um número inteiro. Então, 6 por 6 é uma fração aparente. Essa formação de fração aqui também tem um nome. Que nome será essa daqui? É uma fração própria. Por que própria? Porque uma fração própria, eu pego uma peça, uma única peça de objeto e trabalho a condição, dividir em partes iguais e pego números menores que essa peça, que essa quantidade de peça. Então, se eu pegar lá 6 caixas, cada caixa tem tantos parafusos. Então, nessa condição, eu usei 2 caixas de parafuso. No outro trabalho, usei outras 3 caixas de parafuso. Me sobrou uma caixa no estoque. Então, tem que comprar outra caixa para fazer novos trabalhos. Então, nessa condição, estou fazendo o quê? Situação de fração própria. E quando acontecer de eu ter uma fração desse outro formato, como é que eu vou chamar essa fração? Essa fração é chamada de imprópria. Por quê? Porque para ter essa fração, eu não vou poder ter apenas um objeto dividido em 5 partes. Vou ter que ter mais que um objeto igual dividido em partes de 5. Então, quando eu pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem essa peça. Só que eu preciso de 7 partes. E ali eu só tenho 5. Então, vou pegar uma nova peça que tem o mesmo tamanho, dividir de novo em 5 partes. Opa! Então, eu vou ter que ter 2 peças, pelo menos, para eu poder trabalhar essa condição. Então, ela é chamada de imprópria por causa disso. Porque aí eu vou pegar lá 7 partes. Então, na primeira caixa, eu pego toda. Todo o inteiro aqui me dá 5. Da segunda divisão, eu vou pegar 2. Então, eu tenho 7/5. Então, o que ocorre nessa condição aqui? Eu tenho uma fração imprópria, que eu preciso mais de um mesmo objeto, dividindo em partes iguais, para ter aquela fração. E dessa fração imprópria, sai um número que é muito interessante a gente recordar. Um número misto. Que sai da onde? Sai da fração imprópria.
Como é que eu vou ter esse número misto? Observando aqui essas duas imagens, nós temos quem? Uma peça inteira, que é o total de 5 para 5. Então, foi o inteiro. E aqui eu tenho uma outra peça, mesmo tamanho, mesmas divisões, que foi tomado duas partes de 5. Então, 7/5 é um número misto de 1 inteiro com 2/5. Mas nem tudo eu vou estar tendo essa facilitação com a forma de figura para saber isso. Então, como é que eu vou trabalhar para ter esse número misto, transformar em fração imprópria ou da fração imprópria e para o número misto? Indo da fração imprópria para o número misto, a gente faz o numerador dividido pelo denominador. Então, a quantidade que eu tomei dividido a quantidade de partes que eu dividi. Então, 7 dividido para 5. Então, aqui eu tenho um algarismo, a obrigação, 7 é maior que 5, tá ok. Então, 1 vezes 5 vai dar 5. Para 7 sobram 2. Aqui a gente não continua a brincadeira. Não entra no número decimal. Nesse momento, não. Então, aqui vai acontecer o nosso resultado da divisão, que é chamado de quociente, fica sendo a parte inteira do número misto. O resto, que é o que fica abaixo do dividendo, é chamado de numerador da fração. E o divisor aqui é chamado de denominador. Então você tem lá 1 inteiro e 2/5. Então você tem essa condição. Você transformou o número de uma fração imprópria para um número misto. Uma fração imprópria se transformou num número misto. E para fazer o retorno disso, eu usei a divisão e a subtração. Qual o contrário da divisão? Multiplicação. Qual o contrário da subtração? A soma. Eu vou precisar usar aquela parte ali para a gente trabalhar com essa brincadeira. Fazer o retorno. Se eu sei ir, tem que saber voltar. Então, eu vou apagar ali a primeira parte para a gente poder fazer o reverso dessa situação aqui. Transformar o número misto numa fração imprópria. Aí você avalia. Como é que eu posso fazer uma coisa dessa? Fazer essa transformação. Vamos pegar um número 1 inteiro e 4/7. Como é que eu posso fazer isso? Olha bem a condição do número, que é a mesma coisa você pensar assim. Eu tenho lá uma quantidade 1 quilo e 4/7 de quilo do mesmo material. Aí você fala, bom, como é que eu vou fazer isso? Isso aqui nada mais é que 1 inteiro mais 4/7 desse inteiro, nessa quantidade, na mesma quantidade. Então, qual o procedimento? Observando lá que nós vimos na divisão, todo número fracionário, eu posso colocar 1 embaixo, que 1 é elemento neutro. Então, 1 é elemento neutro, não interfere no número. Então, 1 dividido por 1 é o próprio 1. O que acontece agora aqui é, entre 7 e 1, nosso mínimo múltiplo comum vai ser o próprio 7. Então, vou ter lá, abrindo aqui, 7 na segunda fração, 7 na primeira fração. Aí eu vou trabalhar com uma situação de fração equivalente às primeiras frações. O que é a fração equivalente? É aquela cujo valor da primeira fração na divisão dá o mesmo resultado.
Então, nessa questão aqui, vou pegar o 7 e vou dividir por 1. Então, 7 dividido por 1 dá 7. 7 vezes 1, 7. Então, 7 dividido por 7 é o mesmo que 1 dividido para 1. 7 dividido por 7 dá 1. O resultado multiplica o numerador. Então, vai dar 1 vezes 4 dá 4. Eu estou fazendo um processo longo para você entender como é que vai funcionar. Como é que funciona a real. Depois eu vou fazer o processo curto, para vocês verem que é muito mais prático e é o mesmo processo, é a mesma terminação. O que acontece agora? Embaixo, o denominador continua sendo 7. São números iguais na soma ou na subtração de frações. Que eu tenho denominadores iguais, conservo o denominador e soma os numeradores. 7 mais 4, 11. Então, transformamos uma fração imprópria, 1 inteiro e 4 sétimos, numa fração imprópria, 11 sétimos. Mas tem um jeito mais fácil? Tem um jeito mais fácil. Tem um jeito muito mais gostoso de trabalhar com ele. Esse jeito mais fácil é, vou pegar 1 inteiro e 4 sétimos. Não vou fazer todo esse processo. Como é que eu vou fazer esse trabalho? Eu pego o denominador, multiplico a parte inteira, o resultado soma com o numerador. Rápido, fácil e eficiente. Então, como é que vai ficar isso? Mantemos o denominador, fazemos 7 vezes 1, 7 mais 4. Fechamos a soma dos dois. Claro que isso aqui você pode pular também. 7 mais 4, 11 sobre 7. Ou 11 sétimos. Então aqui você desenvolveu a transformação de uma fração de um número misto numa fração imprópria. Então, dentro das frações, nós temos essas particularidades. Fração própria, quando o numerador é menor que o denominador. Fração aparente, quando a divisão do numerador pelo denominador dá um número inteiro. Ali nós vimos os 7 sétimos, 1 sobre 1 e os 6 sextos. Mas outras frações próprias, que dá o número inteiro com o resto zero na divisão, você pode ter lá 8 quartos. É uma fração própria. Por quê? 8 dividido por 4 nós temos 2 inteiros. Pegar lá 21 sétimos. 21 dividido por 7 dá 3. Se eu pegar 100 quintos, vai dar 20. Então, são todas frações impróprias, mas corretamente aparentes. Por quê? Todas elas dão um número inteiro. São formas de frações aparentes. Já na situação de uma fração imprópria, nós temos a existência do número misto, que vai nos informar. Se eu não tiver os desenhos, não tiver as formas para identificar isso, num cálculo, eu vou ter que fazer quem? Transformando a fração imprópria num número misto, divido o numerador pelo denominador. Então, daqui eu faço a divisão entre eles. Eu tenho um número misto. E se eu tiver que transformar do número misto para a fração imprópria, eu tenho essas duas formas. A forma longa, que é demonstrando passo a passo o que acontece, e a forma curta, que é o resultado mais efetivo. Nós temos aí mais 10 minutinhos dessa aula. Vamos ver o que vai acontecer. Daqui a pouquinho já vai fechar.
Fechando, a gente abre logo depois da outra aula de novo, não tem problema. Até aqui tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Sim. Sim. Beleza? Beleza. Surgindo alguma coisa, pode, se eu ver que está muito rápido assim, pode parar um pouquinho. Falar, não entendi isso ainda, uma parte aí. Eu já vou pegando com vocês. Então, o princípio da fração é isso. E essa fração, ela dá caminho para um conjunto dos números que a gente viu lá na quinta série, na sexta série, não como números racionais, nós vimos como números fracionários e decimais. Na sétima série, que a gente vê como um número, no caso aqui, como um número racional, indicado pela letra Q, que vem de quociente. Então, esse número racional, como é que a gente via ele? X pertence aos inteiros. Vamos dizer, mais fácil. Você tem que o número racional pode ser escrito por A sobre B, tal que o A é um número inteiro e B é um número inteiro, Z estrela. Ora, mas por que tem esse Z estrela? O que quer dizer isso? Z estrela são todos os números inteiros menos o elemento zero. Então, nesse caso, o zero não entra na jogada. Porque nós vimos lá na definição que qualquer número dividido por zero, nós teremos lá o infinito. Como o infinito é muito grande, a gente não tem como absorver essa ideia do infinito, a gente coloca o zero fora da jogada. Então você tem lá os dois números, são inteiros, sendo que um não comporta o zero. Nessa condição, então, nós temos os números racionais, que é uma forma de fração. Então você tem aqui uma forma de fração, A sobre B. Então, nessa situação, nós vimos a forma lá com duas figuras que mostrou bem. O que é isso? O A é o numerador dessa fração. O B é o denominador. O B indica em quantas partes iguais foi dividido o inteiro. Então quer dizer que os números racionais é a mesma coisa da fração que nós vimos na quinta série, na sexta série, o sexto ano, sétimo ano, os novos. E nós temos essa definição. E nele aqui cabem também fração aparente, fração imprópria, fração imprópria e, no caso aí, a presença do número misto. Com as frações, o que nos cabe? Nos cabe as operações básicas. Quais são as operações básicas? A adição, barra subtração, que as duas se tornam uma só, como nós vimos no começo, a multiplicação, a divisão, e aí nós temos outras duas operações. Potência, que nós vamos depois, e a raiz, ou radiciação. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Então são operações básicas, só que elas têm uma pequena situação bem peculiar que a gente trabalha aqui. A multiplicação simplifica a adição de parcelas iguais. A potenciação simplifica a multiplicação de fatores iguais. Então, basicamente, a gente vai trabalhar com a base de tudo, com a adição. Mas a gente vai desenvolvendo passo a passo com relação a isso. E com essa condição toda que nós vimos até aqui, esse momento, com relação a frações, nós temos a ideia de como ela funciona, como ela se apresenta. De repente, você tem uma situação dessa lá na frente no curso, você fala, caramba, eu já vi isso. Como é que eu faço isso? Bom, se eu tenho essa condição, é uma fração aparente.
Isso quer dizer, essa divisão é possível. Fazer essa divisão tem um número. Eu tenho o número 3. Beleza. Mas lá na frente, nem tudo são flores. Você não vai encontrar 3 exato. Você encontrar, vamos dizer lá, 22 por 7. Vai dar aproximadamente 3, alguma coisa. Como aproximadamente, você colocar aproximadamente igual a 3. Isso quer dizer, arredondando a brincadeira, encurtando a leitura. Então, praticamente é uma fração imprópria, porém aparente. Dá para fazer uma jogada que é possível ali. Então, você tem essa condição. Tá bom? Vou trazer de novo o nosso livro aqui. Estamos aí com 3 minutos para fechar. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Nenhuma? Tranquilo. Vou trazer de novo aqui. Então, você olhando essas frações aqui que nós temos. 36 sobre 5 é uma fração imprópria. 27 sobre 9 é uma segunda fração imprópria. E aí você tem 47 sobre 5.159 é uma fração própria. Dividi em 5.000 partes. Peguei 47. É como se eu tivesse lá na empresa 5.000 carros e apenas 47 saíram para fazer uma ronda. Então você tem essa situação. 3.360 sobre 38 é uma fração imprópria. Então eu tenho 38, vou ter que trabalhar mais objetos, mais caixas com essa mesma divisão, para chegar a comportar 3.660. Então essa condição de frações. Então nós temos essas separações que é uma fração. E aqui nós temos o seguinte, as denominações que nós vimos agora há pouco, são as denominações de frações, que é uma fração própria, uma fração imprópria, uma fração irredutível, que no caso aí é uma fração imprópria nessa situação, porque o numerador é maior que o denominador, ele cabe na fração imprópria, e aí você tem a condição de você desenvolver com uma fração composta. Essa fração composta é o número misto, parte inteira com a parte fracionária. A fração aparente, e aqui você tem a condição. Aí, o início dela é uma fração imprópria, porém o numerador é múltiplo do denominador. É por isso que eu tenho como resultado um número inteiro. Então você tem essa situação aqui. 81 sobre 9 é igual a 9. Então você tem uma fração aí aparente. E essa fração mista que ele fala aqui é o nosso número, nessa condição, nosso número misto. Parte inteira com a parte fracionária. Daí entra, daqui a pouquinho nós vamos entrar aí com a situação das operações que nós temos com essas frações. Então, o que cabe cada condição? A soma de frações. Nós temos aqui, na condição da soma de frações, existe uma situação que eu vou esperar fechar o tempo para a gente poder fechar essa aula. Mas existe uma situaçãozinha bem singular sobre ele, que é o quê? Eu divido em 4 casos. Basicamente 4 casos, porque o certo seriam 5. O que isso significa? Eu tenho um caso, já vai fechar. Tenho um caso que são os números iguais. E os outros 4 casos que são diferentes. Então vamos ver essa situação depois com mais calma aí nessa brincadeira. Ele tá para fechar. E aí daqui a pouco a gente já coloca para vocês de novo a aula lá. Falta menos de 1 minuto.